Olá, queridos! Bem-vindos de volta agora para a nossa revisão da nossa aula maravilhosa que foi contexto histórico do Renascimento, né, da Idade Média para o Renascimento. Vamos lá para a nossa revisão de hoje, olha aí. Filosofia renascentista, o homem como centro. Nós vimos que a transição do pensamento da Idade Média para a Idade Moderna, ela inicia no período medieval, certo? Lá pelo século XIII para o XIV. E passa por um período de mudanças e se firma como filosofia moderna no século XVII. Ele é preparado no final da Idade Média e ele, né, prepara a revolução científica que acontecerá na modernidade. O heliocentrismo é a centralidade agora colocada à iniciativa humana, na vida ativa de um sujeito que sabe um agente da história. Aqui pairava era o geocentrismo, passou a ser o heliocentrismo. O que foi o Renascimento? Ele é um movimento intelectual, revolução, porque se rompeu, né? Ocorrido na Europa dentro da transição do feudalismo para o capitalismo. O Renascimento passou a ser caracterizado como um período de identidade própria. Um aspecto peculiar ao Renascimento é o conjunto de ideias conhecido como humanismo. O humanismo foi buscar inspiração no sofista, Protágoras, e no famoso fragmento. O homem é a medida de todas as coisas. Passa tudo, interpassa tudo por ele, nessa perspectiva. O tema que estará no centro das reflexões é o tema da liberdade e a dignidade humana. Por exemplo, a valorização da subjetividade e da autonomia do homem em relação ao domínio do religioso. São fundamentos sobre os quais a nova filosofia estará calcada. Então está aqui, ó. Filosofia na Idade Moderna está calcada aqui. No pensamento humanístico, Platão e Aristóteles tornam-se referência, numa perspectiva distinta do que foi feito na Idade Média, tá? A reflexão humanista é o cultivo da dimensão política do ser humano, que deve assumir a tarefa de tornar-se bom e virtuoso na relação com os outros. Aqui, hoje, atualmente, entra a questão da ética, da moral, do respeito, etc. Antropocentrismo, olha só, vamos separar aqui, ó. Aqui é ser, aqui é o centro. O homem, o ser humano no centro. Do grego, anthropos, homem, e do latim, centrum, que é centro. Concepção que situa e explica o homem como um centro do universo e, ao mesmo tempo, como um fim, segundo o qual tudo mais deve estar ordenado a ele, subordinado. Aqui o Sartre a gente vai estudar depois, vou dar um spoiler aqui, tá? Aí Sartre vai dizer, ó, você está condenado à sua liberdade. Não se assuste, é uma coisa só simples, tá? Lá na frente a gente vai entender isso aí, na unidade 2. Humanismo significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. O homem passou a ser visto como imagem e semelhança do seu Criador, que é Deus, tornando-se a medida de todas as coisas. Agora, galera, ó, vocês vão tirar dúvidas. Se ficou dúvidas, vamos lá. E vocês vão fazer uma atividade agora, né? Daqui a pouco a gente volta, ok?
Já me adiantei nas dúvidas, mas não, vou esperar vocês fazerem atividade. Tchau, tchau. Daqui a pouco a gente está de volta. Agora sim, bem-vindo de volta. Vamos lá para a nossa atividade, né? Vamos corrigir agora. Muito legal isso. Vamos lá, olha aí. Tirando dúvidas, resolução da atividade sala. Deu um tempo para vocês fazerem, de filosofia. Vamos lá, questão 1. A transição, transição é mudança, né? De um período para o outro, é a transição. Do pensamento da Idade Média para a Idade Moderna apresenta-se como uma longa maturação, iniciada no próprio período medieval, nos séculos XIII e XIV, e passou por um período de mudanças rápidas e se firmou como filosofia moderna lá no século XVII, ok? Agora a pergunta ainda não é a pergunta, é o questionamento. Roger Bacon e Guilherme de Ockham, considerados os últimos escolásticos, já anunciavam uma atitude moderna de quê? Veja bem, só para vocês entenderem. No contexto da pergunta, eu coloquei a questão da mudança, certo? A perspectiva. E esses dois, nós vimos, eles estavam num período de saindo da Idade Média para a Moderna. Só para vocês entenderem o contexto. É um spoiler, tá? Vai lá. Vamos lá. Roger Bacon e Guilherme de Ockham, considerados os últimos escolásticos da Idade Média. Vocês sabem que na Idade Média ela tinha dois períodos. Patrística, que é o primeiro com Santo Agostinho, né? E a escolástica, que é o segundo período com Tomás de Aquino. Já anunciava uma atitude o quê? Moderna de A. Fazer parte das ações cristãs da época. B. Aceitação da fé cristã sem nenhum tipo de contraposição. C. Não sujeição à fé, de busca independente da verdade e de valorização da experiência e da razão. Ou D. Não valorização da razão, mas somente da fé praticada por boas ações. E. Se sentir isolado no mundo, racionalista e fideísta. E agora? Gente, só para vocês analisarem bem, se eles estavam num período de transição da Idade Média para a Moderna e se rompia com o pensamento da Idade Média, eles não estavam aceitando a fé. Olha só um spoiler que eu estou dando para vocês. Professores presenciais, o que é que os nossos estudantes responderam aí? Fala aí pra gente. A dúvida para ser tirada é agora. Vamos saná-las, se aparecer. Imagine alguém chegar para conversar com você sobre esse período. É tão bom você chegar numa escola, num grupo de amigos e conversar sobre o período histórico. E, inclusive, as ações desses períodos estão influenciando até hoje algumas pessoas, né? Vocês percebem que tem influências de pessoas humanistas, racionalistas, fideístas, etc. Então, assim, é válido estudar. Precisa aprender. Você está sendo fideísta. Vamos lá, olha aí. Olha lá a resposta. Acertou quem optou pela C, gente. Roger Bacon e Guilherme de Ockham, considerados os últimos escolásticos, já anunciavam uma atitude moderna de não sujeição à fé, ou seja, não aceitavam a fé, de busca independente da verdade e valorização da experiência pela razão, gente. Então já se contrapõe, né? Agora vamos para 2. A filosofia renascentista é um novo jeito de quê? De filosofar. Na Renascença, renasce o olhar sobre os clássicos gregos, sobre o humanismo inicialmente presente nos sofistas. Agora sim, o tema que estará no centro das reflexões é o tema da... E aí? Tá difícil essa? O Sam me disse que tá fácil. Letra A. Magia e esoterismo. B. Liberdade da dignidade humana. C. Dualismo de Platão. D. Interferência da razão pela experiência.
E dogmatismo e ceticismo. E agora, galera, o tema que estará no centro da reflexão é o tema do renascimento, tá? Qual é? Tá fácil essa. Não vai dizer que é da fé, claro, né? Porque imagine só. Fideísta, é? Olha só, alternativa. Pode-se criar uma outra lá embaixo, a FG. Resposta, professor. Nenhuma delas tem que ser essa. Pode se contrapor aí, colocar, pode mandar pra gente. A gente vai criar um diálogo, né, para descobrir qual é a verdade sobre a questão. Vamos lá? Olha aí, acertou? A B, galera, ó, liberdade. Eles queriam liberdade da dignidade humana. Né? Nessa perspectiva, eles queriam mais ciência, queria liberdade intelectual, a manipulação da questão da razão, destaque. Então era nessa perspectiva. Agora o Se Liga no Enem, vem aqui comigo. Essa parte do Se Liga no Enem, todos os componentes curriculares apresentam uma questão que já caíram em versões do Enem anteriormente. Porém, quando a questão não tem no Enem, do contexto da nossa aula, a gente cria uma que vai devia proximal do contexto do Enem, claro. Para que isso, professor? Para vocês ficarem familiarizados com as questões do Enem, com o contexto dele todo. Estamos apresentando aqui o passo a passo, em cada momento uma questão. Chega lá no final, vocês estarão tão familiarizados com o Enem que vocês vão gabaritar, olha só, eu já confio em vocês, já acredito, olha só, colocando minha confiança. Entendeu? Vamos lá, qual é a nossa questão do Se Liga no Enem? Essa caiu no Enem, claro que é no âmbito da filosofia aqui, tá? Vocês vão alinhar o quebra-cabeça com todos os componentes curriculares. 2021, ó, bem recente. Coloquei algumas adaptações. Agora a questão é, sempre que se evoca o tema do renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa, a Última Ceia, o Juízo Final, a Pietà, colocamos na aula, né? Moisés, assim como as inúmeras e suaves Madonas, que permanece ainda, né, como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo no centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Gente, ó, essa questão, ela gira em torno tanto do componente curricular de filosofia quanto de artes e de história também. É das ciências humanas e da linguagem. Olha só, duas áreas do conhecimento. Porém, eu trouxe para que vocês percebam que no âmbito da filosofia se analisou a questão do artística também, que mudou. Porque a filosofia, como um contexto geral, ela analisa todos os pontos: político, social, religioso, artístico, etc. Então é nessa perspectiva, ok? Continuando, além. Esse movimento cultural inserido no processo de transição da modernidade europeia caracterizou-se pelo quê? Esse movimento lá, né? A. Afirmação dos princípios humanistas. B. Validação da teoria geocêntrica. C. Valorização da integração religiosa. D. Legitimação das tradições aristocráticas, né? E. Incorporação das representações góticas. E aí, professor, presencial, qual é a resposta que eles estão apresentando aí para nós? Qual é? Olha, se vocês pegarem o cerne, vocês já estão aptos, né, quanto às questões do Enem. Porque lá desde os primeiros dias de aula, né, vocês estão bem avançados, estão já no segundo semestre. E com certeza vocês já estão bem familiarizados com isso. E não está difícil essa questão, ok? Qual é a resposta que vocês vão dar para a gente aí? Pode mandar. Então, acertou quem
optou pela alternativa, olha lá. Letra A, gente, afirmação dos princípios humanistas, porque no Renascimento surgiu a questão humanista. O homem aqui, eu vou desenhar aqui, ó. O homem vitruviano, né? Não é nada 20. O homem no centro do universo. A questão 4, ela é dissertativa. Descreva a etimologia e o conceito de antropocentrismo. Então, dessa palavra. Não tá difícil aí, tá? E aí, vem aqui comigo. Agora, se você obedeceu a minha dica, qual foi? De fazer um diário de bordo, fazer um calendário, fazer uma agendazinha, fazer um blogzinho com as palavras novas e o seu conceito. Se você fez isso, exerceu a partir dessa aula, você já responde essa questão. Por quê? Porque ela está aí na sua mão, está aí a resposta. Né? Pode colocar. Vamos lá? Então, a resposta adequada é, olha aí, do grego, né, que é a etimologia, ok? Antropo significa homem e do latim centro significa centro. Agora, a significado em si, essa daqui é a etimologia. Concepção que situa e explica o homem como o centro do universo e, ao mesmo tempo, como o fim segundo o qual tudo mais deve estar ordenado a ele e ele subordinado. Né? E lembra que eu te falei que a questão da... A gente vai ver lá na unidade 2 o existencialismo, lá de Sartre. Beleza? A gente vai entender um pouco daqui. Então as aulas elas vão sempre ligando umas às outras. Olha só, vem aqui comigo. As aulas elas são coligadas umas com as outras do componente curricular dos objetos de conhecimento, ok? A gente tiramos do novo referencial do estado de Rondônia, lançado no ano passado. Então é nessa perspectiva. Vocês vão ligando ponto a ponto, chega lá no final da unidade, vocês vão entender o contexto todinho da filosofia para o terceiro ano. Então é nessa perspectiva. Mas o principal objetivo nosso é fazer com que vocês reflitam, parem para pensar, fazer o seu pensamento ordenado, etc., para tomar decisões na sua vida. Porém, não acabou não nossa aula. Lá temos um material complementar, gente. Saiu daqui, professor, eu quero descansar. Não, vamos lá, um pouquinho mais. O material complementar de hoje temos o vídeo Renascimento e Filosofia Moderna. Vai, né, facilitar um pouco o entendimento sobre o contexto, a temática em questão. Está aqui, né, vídeo bem rápido. Vocês vão poder se debruçar, né? Vocês vão poder consumir esse conhecimento para a vida de vocês. Então é nessa linha, né, nessa perspectiva, vocês... O passo a passo, não se preocupe não, filosofia está difícil não. Passo a passo vocês vão construir o conhecimento. E um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.